Bem-vindos ao nosso webinar. Em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias e do Centro Nacional Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, damos as boas-vindas ao webinar de hoje intitulado Life is Precious, a vida é preciosa, um programa de práticas comunitárias de prevenção do suicídio para adolescentes latinas. Esta apresentação é a terceira sessão de uma série de conferências web de 4 partes, intitulada Racismo Institucional e seu impacto na experiência Latinx no que se refere à saúde mental, em colaboração com o NHL, MHTTC e NHL-ATTC, em comemoração ao mês da herança hispânica, que acontece todos os anos de 15 de setembro a 15 de outubro. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica, licenciada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e vou estar apresentando a vocês a versão traduzida para o português dessa webconferência que foi originalmente apresentada em inglês, tendo como anfitriã Doca Michele Zelaya, coordenadora do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, o NHL-PTTC. Antes de apresentá-los, a apresentadora convidada de hoje, aqui estão algumas instruções sobre essa conferência web. Esta conferência foi gravada e arquivada para reprodução futura, também foi gravada em espanhol e pode ser acessada pelo website do NHL-PTTC. Também foi pedido que os participantes dessa webconferência ao vivo preenchessem uma breve pesquisa ao final deste webinar. Essa avaliação de satisfação é importante para o trabalho que o NHL-PTTC faz ao criar a oportunidade de melhorar esforços de treinamento. A obtenção de créditos educacionais continuados pela participação desse evento é parte de um projeto do NHL-PTTC para eventos futuros. Um certificado de conclusão pode ser enviado mediante solicitação via e-mail, após o webinar e a conclusão da avaliação de satisfação para os participantes desta conferência web ao vivo. Vamos começar por apresentar a Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias. A NALBA é uma organização sem fins lucrativos e está localizada no Novo México. A missão e o objetivo da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias é influenciar a política nacional de saúde mental, eliminar disparidades no financiamento e acesso aos serviços e melhorar a qualidade dos serviços e os resultados de tratamento para as populações latinas. A NALBA foi criada para suprir a necessidade de uma voz nacional unificada para as populações latinas na área de saúde mental e para chamar a atenção para as grandes disparidades existentes em áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada em prática e pessoal devidamente treinado. O diretor executivo da NALBA é Fred Sandoval. O objetivo da NALBA é fornecer liderança nacional em saúde mental e abuso de substâncias na comunidade latina. As prioridades das políticas da NALBA são: 1. Expansão da capacidade direcionada a serviços e a força de trabalho nas áreas de saúde mental e abuso de substâncias para latinos. 2. Práticas estabelecidas e baseadas em evidências para o tratamento do abuso de substâncias e saúde mental para latinos. 3. Esforços legislativos para aumentar o número de conselheiros, terapeutas ou outros profissionais dedicados à área de abuso de substâncias e saúde mental. 4. Financiamento para transtornos concomitantes de abuso do álcool e outras substâncias. 5. Crise de opioides na comunidade latina. E 6. Prevenção do suicídio. Agora, permita-me apresentá-los ao Centro de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. O Centro Nacional
Hispânico-Latino, PTTC, faz parte de uma rede PTTC, um recurso multidisciplinar para profissionais da área de prevenção. O PTTC foi estabelecido em 2018 pelo Departamento Americano de Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental, chamado SEMSA. A rede PTTC é composta por 10 centros regionais domésticos, 2 centros da área de foco nacional e um escritório de coordenação da rede. Juntos, a rede atende os 50 estados americanos, o Distrito de Colômbia, Porto Rico, as Ilhas Virgens Americanas, as Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. O PTTC Hispânico-Latino tem um foco nacional nas comunidades hispânicas e latinas e na força de trabalho que presta serviços a essas comunidades. O PTTC conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, diretor do projeto, Doca Michelle Zelaya, como coordenadora do projeto, e Priscila Diamassi, como assistente administrativa executiva. Nossa estimada apresentadora de hoje é a doutora Rosa Gil. A doutora Rosa Gil é fundadora, presidente e CEO da CommuniLife. A doutora Gil tem uma carreira notável nos setores de saúde, saúde mental, suporte habitacional, serviço social e ensino superior da cidade de Nova York. Desde a abertura da CommuniLife, em 1989, ela tem centrado seu trabalho na interseção entre saúde e habitação, com o objetivo de abordar os determinantes sociais críticos da saúde e melhorar os resultados de saúde das comunidades carentes da cidade de Nova York. Sob a liderança da doutora Gil, a CommuniLife desenvolveu mais de 2.177 unidades de moradias acessíveis e de apoio para os residentes mais difíceis de serem alcançados da cidade. Os desabrigados, sem teto, com doenças mentais, pessoas que vivem com HIV ou AIDS e outras condições de saúde. Sob sua liderança, a CommuniLife criou o Life is Precious, A Vida é Preciosa, um programa nacionalmente reconhecido para adolescentes latinas que consideraram seriamente e ou tentaram suicídio. E também estrearam o programa Medical Respite, é um programa de cuidado médico temporário da cidade. Trabalhando com 2 grandes sistemas de hospitais privados da cidade de Nova York, o programa de cuidado médico temporário foi expandido durante o pico da pandemia da Covid-19 para fornecer moradia de curto prazo para nova-iorquinos sem teto e com moradia instável que foram hospitalizados devido ao coronavírus, mas exigia um local para colocarem-se em quarentena enquanto completavam sua recuperação. Doutora Gil, que trabalho incrível que você está fazendo, estamos muito felizes em tê-la esta tarde conosco. Bem-vinda e obrigada novamente por aceitar esse convite. As palavras que vocês ouvirão a partir de agora são uma tradução na íntegra das palavras utilizadas pela doutora Gil durante esta webconferência ao vivo, que foi originalmente apresentada em inglês. Boa tarde a todos os participantes desta webconferência. É muito importante e estou muito contente de apresentar o programa A Vida é Preciosa para vocês, o qual é um programa único na CommuniLife, bem como no estado e no país. Agradecemos profundamente o convite da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NALBA, e ao Centro Nacional Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, por este convite para participar da terceira sessão da série Racismo Institucional e seu impacto na experiência latina de saúde mental,
e estou muito feliz em saber que haverá outra sessão na próxima semana. Então, deixe-me falar um pouco sobre quem somos nós. Comunilife, como a Dolca mencionou antes, foi fundada há 31 anos como uma agência de saúde e serviços humanos sem fins lucrativos, e nossa missão é fornecer às comunidades vulneráveis habitação e serviços de apoio culturalmente sensíveis, e nossa visão é que ninguém, deixe-me repetir, ninguém deve ficar sem moradia e o apoio de que precisam para ter uma vida saudável e significativa. E como mencionado antes, de cada ano, nosso rico contínuo de habitação e serviços atende à necessidade de mais de 2.600 nova-iorquinos de baixa renda e vulneráveis. Então, o que fazemos? Nós oferecemos mais de 2.000 unidades de auxílio residencial e de baixo custo, como Dolca mencionou. As populações em que realmente nos concentramos são os indivíduos com doenças crônicas, como HIV, AIDS, doenças mentais e outras, e também para os nova-iorquinos de baixa renda. Em 2008, estabelecemos o Life is Precious, a vida é preciosa, o que acreditamos que é um programa de prevenção do suicídio inovador, e esse é o tema da minha apresentação hoje. No entanto, antes de passar para a apresentação, deixe-me falar um pouco sobre os conceitos-chave que estão como a base dessa apresentação sobre esse programa, e, na verdade, do próprio programa. Portanto, um conceito-chave é a raça. Raça, em antropologia cultural, refere-se a um grupo de pessoas que compartilham certas características físicas herdadas, como a cor da pele, traços faciais e estatura. Embora a raça seja uma construção social, o que significa ser negro, branco ou asiático é determinado pela cultura. A raça tem consequências reais, porque as categorias raciais, novamente, negro, branco, pardo ou asiático, foram inventadas com o único propósito de reforçar as desigualdades. Apenas mencionarei que não temos uma categoria na antropologia cultural para os pardos, que agora usamos com frequência esse termo pardos. Então, isso é raça. Mas o que é a etnia? Porque a etnia é importante para o trabalho de saúde mental da comunidade latina. Bem, a etnia se refere à cultura compartilhada, como o idioma, ancestralidade, crenças, normas e práticas. Os indivíduos em alguns grupos são tratados de forma diferente por causa da religião, por causa da norma cultural ou porque não falam inglês. E isso leva à desigualdade. Outro conceito importante aqui, o que é equidade? Porque muitas vezes falamos sobre equidade e igualdade. Então, vamos colocar este termo em contexto. Equidade é garantir que todos tenham as mesmas oportunidades e recebam o mesmo tratamento e apoio. É dar às pessoas o que elas precisam para tornar as coisas justas. Não é o mesmo que igualdade, nem o mesmo que desigualdade. É simplesmente dar mais àqueles que precisam, proporcionalmente às suas próprias circunstâncias, a fim de garantir que todos tenham o mesmo. O que significa que, se você fala apenas espanhol, temos a obrigação de ter uma equipe bilíngue em saúde mental para esses pacientes receberem qualidade de serviços em seu próprio idioma. Então, novamente, o que estamos fazendo é adicionar uma ação para fazer com que o latino que não fala inglês possa receber diversos serviços. Portanto, igualdade é definida como tratar a todos da mesma maneira e dar a todos acesso às mesmas oportunidades. A diferença entre igualdade e equidade realmente precisa ser enfatizada. Embora ambos os conceitos promovam justiça, a igualdade consegue isso
tratando todos da mesma forma, independentemente da necessidade, ou seja, uma igualdade que trata todos da mesma forma, independente de quais são as suas necessidades. Embora a equidade consiga isso tratando as pessoas de maneira diferente, dependendo da necessidade, no entanto, esse tratamento diferente de ação pode ser a chave para alcançar a igualdade. Ou seja, no programa A Vida é Preciosa, a intenção é criar equidade com uma intervenção personalizada para imigrantes latinx, adolescentes, em risco de suicídio e suas famílias que não falam inglês. Isso significa que eles precisam e recebem apoio extra, criando assim a mesma oportunidade para receber os melhores cuidados como os outros recebem. Se a igualdade é o objetivo final, a equidade é o meio para nos levar até lá. Por último, mas não menos importante em termos de disparidades conceituais de saúde mental, essas fontes de disparidades de saúde mental, racial e étnica, incluem diferenças geográficas, falta de acesso à cobertura de saúde adequada, dificuldades de comunicação devido à linguagem entre paciente e provedor, barreiras culturais, estereótipos dos próprios provedores e profissionais de saúde e a falta de acesso aos profissionais e provedores. Então, agora, vamos nos concentrar na população latinx, principalmente aqui na cidade de Nova York, e no estado de Nova York. Mas minha apresentação hoje é realmente focada na cidade de Nova York. Então, sabemos que 17% da população dos Estados Unidos é latinx, 19% no estado de Nova York e 29% na cidade de Nova York. Na cidade de Nova York, a diversidade cultural e racial latinx reflete mais de 20 grupos distintos de herança de ancestrais indígenas, africanos e europeus. 42% de todos os latinos na cidade de Nova York são nascidos no exterior. Esse é um ponto importante. Lembre-se, 42 de 100 latinos em Nova York são nascidos no exterior. 80% dos latinos com 5 anos ou mais que moram na cidade de Nova York falam espanhol em casa. Portanto, estamos mantendo o nosso idioma. E desses, 53 falam inglês muito bem, mas ainda assim gostam de falar espanhol em casa. 35% das 1,7 milhões de crianças da cidade de Nova York são latinx, o maior de todos os grupos étnicos e raciais da cidade de Nova York. 40% de todas as crianças que vivem na pobreza são latinx. 48% de todas as crianças que recebem serviços de saúde mental são latinx. 58% de todas as crianças latinx vivem em famílias de imigrantes com um ou mais pais estrangeiros. Portanto, os indocumentados como a próxima população, sabemos que existem 11,2 milhões de indocumentados no país. Existem aproximadamente 500 mil imigrantes não documentados que vivem no estado de Nova York. Embora uma palavra de advertência, todos nós sabemos que esses números podem não ser a realidade, pois pode haver muitos outros que não foram contabilizados. E estima-se que 62% de todos os imigrantes não documentados no estado de Nova York são do México. Adolescentes latinas e suicídio, uma desigualdade em saúde mental. Então, no estado de Nova York, o suicídio é a segunda principal causa de morte de adolescentes latinas. Esta é a segunda principal causa de morte de adolescentes latinas. E estou repetindo. A cada 2 anos, o Centro de Controle de Doenças emite um relatório sobre o comportamento de alto risco entre os alunos de ensino médio do país.
O último relatório do CDC foi lançado em agosto de 2020. O relatório do CDC afirma que as adolescentes latinas têm uma taxa mais alta de comportamentos suicidas em comparação com outras afro-americanas, asiáticas e adolescentes brancas. Quero me concentrar em 2 indicadores específicos do relatório. Um deles é a incidência de adolescentes considerando seriamente o suicídio, e o segundo indicador é a tentativa de suicídio. Então, vamos lá. Vamos nos concentrar primeiro em um outro indicador, que é: sentiram-se tristes e desamparadas a ponto de parar de fazer suas atividades habituais por 2 ou mais dias consecutivos. Nos Estados Unidos, o CDC mostra que 50% das adolescentes latinas no ensino médio estão se sentindo tristes e desamparadas. No estado de Nova York, 45%. E na cidade de Nova York, 47,1%. Na cidade de Nova York, deixe-me apenas esclarecer. Na cidade de Nova York, temos 5 bairros ou condados, e aqueles com a maior porcentagem de latinas que disseram se sentir tristes e desamparadas foram em Manhattan, 52%, que é ainda maior do que a taxa nos Estados Unidos, e Staten Island, 51%, e também no Queens, 48%. E quanto ao outro indicador que considera seriamente o suicídio? Nos Estados Unidos, temos 22% das adolescentes latinas no ensino médio que estão pensando seriamente em suicídio. No estado de Nova York, temos 17%, e na cidade de Nova York, temos 18%. Bairros onde temos a maior porcentagem de latinas que consideram seriamente o suicídio: Brooklyn, 21,20%, olhem bem isso, próximo aos Estados Unidos. Manhattan, 20%, e no Bronx, 18%. Então, tentativa de suicídio, aqui nós vamos novamente mostrar, nos Estados Unidos, essa taxa é de 11,9%. No estado de Nova York, 10%, e cidade de Nova York, 10%. E em termos de maior porcentagem de adolescentes latinas no ensino médio tentando suicídio, estavam Staten Island, 13% acima da taxa dos Estados Unidos, o Bronx e o Brooklyn. Então, por que isso está acontecendo? E a propósito, isso está acontecendo de acordo com alguns estudos gerais. Isso acontece desde 1995, quando o CDC começou a realmente fazer os estudos dos adolescentes no ensino médio. Nós sabemos que a adolescência latina, ao longo dos anos, experimentou desafios extraordinários em termos de comportamentos suicidas. Então, por que isso? Bem, vamos pensar sobre isso acima de tudo. Todos somos adolescentes e tem fatores universais que impactam essa etapa importante do desenvolvimento em nossas vidas. E fatores universais que impactam a adolescência latina incluem bairros de população pobre, questões de autoestima, imagem corporal, mas o que é único? Quais são os fatores de risco exclusivos sobre os latinos correndo risco de suicídio? Bem, a literatura e o Dr. Luiz Zaya é um dos principais pesquisadores nesta área. Há anos ele vem estudando esse desafio. Estresse de aculturação que não conhecemos por causa da literatura em antropologia e também da literatura psiquiátrica, que basicamente é a diferença na adoção das normas e da língua do país. Ou seja, no caso dos Latinx, sabemos que as crianças e adolescentes aculturam muito mais rápido do que os pais. Isso não é apenas em torno da linguagem, é também em torno de normas, crenças, padrões de comportamento.
Lembre-se de que eu falei sobre etnicidade. Então, agora eu estou começando a conectar isso ao quão importante é considerar que normas e comportamentos são diferentes de um país para o outro. O outro fator importante é a disfunção familiar. Isso está acontecendo em nossas comunidades e tem seus desafios. Por exemplo, apenas alguns dias atrás, alguns dos meus colegas no Vida é Preciosa estavam me contando sobre como o encaminhamento de uma criança de 11 anos que testemunhou o assassinato do pai dela. E essas são, obviamente, experiências traumáticas para essa criança e família. Mas há muitos problemas em torno dessa família disfuncional que realmente contribuem para o estresse dos adolescentes latinos. E então, também o conflito entre os membros da família, divórcio dos pais, que é outro fator importante, o familismo, a importância da família. Lembrem-se que isso é a chave para a comunidade latina. Na verdade, os Estados Unidos, basicamente, são mais individualistas em termos de valores culturais, valores individuais e uma sociedade competitiva, enquanto nossos países são mais familiares, mais voltados para a família. E todos nós sabemos o quão importante é a família em nossa vida. Mas fora da família, os colegas, as redes sociais, o bullying que vimos nos últimos anos, o isolamento emocional, e vemos que em nosso programa as mães estão tentando trabalhar. A menina chega em casa e a mãe não está lá, e há um certo estresse dos pais, porque os dois têm que trabalhar. Outro fator de risco é o problema com drogas ou bebida, pela menina ou por sua família. Por último, mas não menos importante, o abuso sexual e físico. Agora, nos dias em que estamos vivendo, existem novos fatores de risco para as adolescentes latinas em risco de suicídio. A difamação de imigrantes latinex, em particular, o medo de deportação e o contexto da Covid-19. Então, o Dr. Zaya apontou que existem alguns gatilhos que devemos estar cientes. E esses são eventos que ocorrem pouco antes do suicídio, que as meninas dizem estar precisamente relacionado à tentativa delas do suicídio. O mais comum é o conflito relacional com membros da família, namorados, amigos ou pessoa próxima. E experiência emocional, que é a dificuldade de lidar com sentimentos complexos que aumentam ou frustração e tensão, e também são alguns dos gatilhos que foram apresentados na literatura. A vida é preciosa. Por que fizemos esse programa? Bem, em 2005, vimos em nossa clínica de saúde mental Vida, no Bronx, um aumento no número de encaminhamentos de adolescentes latinas que apresentavam comportamentos suicidas. E ficamos, então, preocupados. É claro, recorremos à SEMSA para buscar práticas baseadas em evidência e ver o registro das melhores práticas entre 2006 e 2013, ou no Centro de Recursos de Prevenção de Suicídio, que aborda os desafios únicos enfrentados pela adolescência latina. Acontece que nós não encontramos nenhum em 2006 ou 2013, nenhum desses dados. Não encontramos nada em 2020. Isso destaca a desigualdade e a negligência da pesquisa em saúde mental na comunidade latinex. De acordo com o SEMSA, de 44 estudos de programas de prevenção ao suicídio servindo jovens de 1980 até o presente, apenas 3 mostram qualquer diminuição nos pensamentos suicidas e nenhum adaptou as intervenções para as adolescentes latinas. Então, o que íamos fazer em 2005? Começamos realmente a conversar com colegas para explorar a literatura
E então vimos a crescente preocupação na literatura sobre evidências definidas pela comunidade. E o que é a evidência definida pela comunidade? É um conjunto de práticas que as comunidades têm usado e descobriram produzir resultados positivos, conforme determinado pelo consenso da comunidade ao longo do tempo. Em outras palavras, essas são as coisas que acontecem em nossa comunidade, que a comunidade sente que funciona e que trata de um problema e há um consenso da comunidade sobre isso. Essas práticas podem ou não ter sido medidas empiricamente, o que é toda a questão sobre serem empiricamente baseado, certo? Mas que tenham alcançado um nível de aceitação pela comunidade. E estamos muito preocupados com isso e interessados na definição da comunidade. Portanto, não apenas estou feliz por estar aqui apresentando pela NAUBA, mas nós também temos uma história com a NAUBA. Quando eu era uma das agências hispânicas a participar do projeto de evidências definidas pela comunidade, esta foi uma iniciativa conjunta entre a NAUBA e a Rede Nacional para Eliminar Disparidades em Saúde Mental, NNED, em associação com o Departamento de Estudos da Criança e da Família, em Luiz de La Porte, no Instituto de Saúde Mental da Flórida, na Universidade do Sul da Flórida. E, na verdade, a vida é preciosa é baseada no princípio da evidência definida pela comunidade. Então, o que fizemos? Fomos até a Secretaria Estadual de Saúde Mental, que é a autoridade de saúde mental do Estado, e dissemos: vocês sabem que há um aumento no número de Latinx adolescentes vindo para a clínica e precisamos fazer algo. E então, conseguimos um pouco de dinheiro para fazer uma pesquisa qualitativa de marketing para ir à comunidade e escutar deles o que eles achavam que era o problema, do porquê tantas adolescentes latinas ingressaram em salas de emergência e clínicas exibindo comportamentos suicidas. Então, fomos financiados e, de fato, tínhamos uma pesquisa de marketing qualitativa no sul do Bronx. Os pais, e principalmente as adolescentes latinas, nos falaram: escuta, você tem que se preocupar com o fato de que as escolas e clínicas de saúde mental não nos entendem bem, e a nossos pais e a nossa cultura. Então, perguntamos a elas o que elas pensavam que poderíamos fazer para ajudar. E elas nos disseram que criássemos um centro seguro onde as adolescentes latinas pudessem ir e expressar seus sentimentos de uma maneira segura. E elas até nos disseram o que fazer no centro. Elas disseram para garantirmos que tenhamos um tutor, um instrutor que vai ajudá-las com trabalhos escolares, porque quando elas não têm ajudas, elas são reprovadas, e quando são reprovadas, muitas vezes, elas se sentem péssimas. Então, elas nos disseram basicamente para garantir que tenhamos um dos funcionários ajudando as mães também, porque as mães não entendem que este é um país diferente e elas pensam que continuam a estar em Porto Rico, na República Dominicana, ou no Equador, ou onde quer que seja. Então, elas nos disseram basicamente que o programa seja delineado dessa maneira. E estávamos ouvindo da comunidade em termos da comunidade. E então começamos a tomar os seguintes passos: criar uma consciência na cidade de Nova York de que realmente tínhamos uma epidemia, um desafio com a adolescência latina em risco de suicídio, e tínhamos editoriais no El Diário La Prensa, que é ou foi o principal jornal Latinx da cidade de Nova York, onde foram publicados 3 artigos. Tínhamos um editorial no New York Times, e começamos a criar na comunidade uma preocupação com isso. Mas depois fomos aos funcionários eleitos para o Comitê da Assembleia, a Assembleia do Estado de Nova York, que tem um comitê de saúde mental, e o presidente do Comitê de Saúde Mental do Conselho Municipal, e perguntamos a eles: você é o legislador, você é o funcionário eleito,
Então, o que você está fazendo para realmente ajudar a reduzir ou eliminar o suicídio entre os latinos? E, para minha surpresa, eles olharam para mim e disseram que não sabiam do que eu estava falando. E eu disse, bem, agora vocês sabem. Então, o que vocês vão fazer? E como resultado disso, tivemos uma audiência pública patrocinada pela Assembleia, onde o Comissário Estadual de Saúde Mental teve que vir e testemunhar sobre essa questão. Então, estávamos nos jornais, conversávamos com autoridades eleitas e tínhamos o projeto do programa e o New York Community Trust, que é uma fundação aqui na cidade de Nova York, e eles me ligaram e disseram, nunca soubemos desse problema, mas temos dinheiro e gostaríamos que você iniciasse um programa piloto para atender às necessidades de adolescentes latinas em risco de suicídio na cidade de Nova York. E é assim que o programa A Vida é Preciosa foi desenvolvido, como uma resposta filantrópica. Quero dizer, houve outra fundação que se apresentou e nos ajudou a ter o primeiro centro no Bronx. Esses centros funcionam depois do horário escolar, e vou falar alguns minutos sobre o que fazemos nos centros, e abrimos o centro no Bronx, e depois no Brooklyn, no Queens e em Manhattan. Por exemplo, este ano já temos 123 latinas que foram encaminhadas aos centros e 84 atendidas atualmente, e mais de 300 adolescentes latinas participaram do A Vida é Preciosa desde a sua inauguração em 2008. Então, qual é o critério de admissão? As adolescentes latinas têm que ter idade entre 11 e 18 anos. Devem ter diagnóstico psiquiátrico, devem estar em tratamento em uma clínica de saúde mental, qualquer clínica de saúde mental nessa cidade, e devem estar na escola, e exigimos consentimento e participação dos pais. As atividades do programa que oferecemos: serviços de gerenciamento de casos, temos grupos de desenvolvimento juvenil, criamos nossa terapia de arte criativa, e falarei sobre engajamento cívico em 1 minuto, mas quero falar sobre apoio acadêmico, que ajuda as meninas a irem bem na escola e realmente prepará-las para a faculdade. Temos atividades de bem-estar e muito apoio familiar e atividades e defensores nas escolas. Então, o que é isso sobre o envolvimento cívico? Bem, na verdade, o dia em que abrimos, em 2019, o centro em Manhattan, e uma das meninas do centro do Queens nos convidou para jantar no centro. E eu disse que aquele dia eu não podia, porque eu estava indo para Albany para defender e obter financiamento para este programa. E ela disse, bem, podemos ir com você. Isso criou uma questão na minha mente, em como talvez possamos ajudá-las a entender como o governo funciona, para que elas possam começar a defender a si próprias e a outros. Então, a partir da ideia de uma das participantes do programa no verão passado, no verão de 2019, as meninas foram para Washington, reuniram-se com parlamentares, deputados e senadores, elas estiveram na Assembleia Estadual e no Senado, e então temos ensinado a elas sobre o papel do governo e a participação nesse esforço. E por último, deixe-me falar sobre a campanha Nenhuma Mais, para a prevenção do suicídio na adolescência, e essa campanha foi desenvolvida em Washington Heights, que é um bairro de Manhattan. E a razão de fazermos isso é porque precisávamos que a comunidade soubesse o que está acontecendo com a adolescente latina. E a esperança chegou ao Washington Heights. E temos essa campanha pública que realmente ajudou a identificar as adolescentes latinas em risco de suicídio naquele bairro em particular. Nós temos a propaganda da campanha nos ônibus, nas ruas, nas lojas e assim por diante. E está sendo uma campanha pública muito eficaz, uma campanha de conscientização pública sobre o suicídio entre adolescentes latinas. Então, você pode perguntar, bem, como você consegue financiamento? Nunca fomos capazes de realmente obter financiamento do Estado
da saúde mental porque não éramos uma prática baseada em evidências. Então, o que fizemos 3 anos atrás foi uma parceria com o Instituto de Excelência Psiquiátrica do Estado de Nova York, da Universidade de Colômbia, para competência cultural. Começamos a ter uma avaliação do programa, porque queríamos saber, podemos dizer a você internamente que, na verdade, nenhuma das meninas participantes no programa chegou a completar o suicídio, mas realmente queríamos evidências científicas sobre esse trabalho. Então, as perguntas eram sobre se o programa reduz os pensamentos suicida ou ideação suicida, o que funciona neste programa, pode ser replicado para outros ambientes, não apenas na cidade de Nova York, pode ser no resto do estado, pode ser na Flórida ou em algum outro lugar. O Vida é Preciosa pode ser determinado como uma prática recomendada baseada em evidências definidas pela comunidade? Então, tivemos muitas pesquisas sobre financiamento. Nós recebemos financiamento do New York Community Trust para pesquisa. Então, tivemos coleta contínua de dados quantitativos e qualitativos. Já concluímos as atividades da fase 1, que é finalizar o manual do Life Expressions, a fidelidade e os materiais de treinamento para permitir a divulgação deste programa a outras pessoas, e estamos atualmente na fase 2, que são 3 clínicas de saúde mental, onde temos grupos de controle, e esperançosamente, ao final de 2020 ou em 2021, poderemos analisar os dados dos grupos de controle, bem como da participação contínua do A Vida é Preciosa. Assim, examinamos o pensamento suicida e os sintomas de depressão e a função familiar em termos de pesquisa. E esses são os instrumentos de medida que usamos neste programa. Já sabemos que o que tentamos fazer é realmente tentar incorporar aspectos da cultura e estamos nos concentrando no funcionamento familiar e nos sintomas depressivos. Então, estamos usando o questionário de ideação suicida, SIQ, em inglês, escala de depressão para adolescentes de Reynolds, a abreviação é RADS2, lista de verificação de sintomas de trauma para crianças, o TSCC, e coesão familiar, FACES. Então, estes são os 4 instrumentos que estamos usando em nossa pesquisa com diferentes medidas que realmente serão úteis uma vez que tenhamos os achados e a comparação com o grupo de controle para realmente termos um melhor entendimento do que é esse desafio para as adolescentes latinas. O que já sabemos, através do trabalho de pesquisa, é que existe uma mudança estatisticamente significativa, embora pequena, nos pensamentos suicidas e nos sintomas depressivos. Em outras palavras, houve uma redução e os resultados preliminares dos pesquisadores mostram que, a cada mês que uma adolescente latina participa do programa A Vida é Preciosa, seu nível de depressão e ideação suicida diminui. Isso é especialmente verdadeiro para adolescentes com histórico de abuso sexual, uso de tabaco ou álcool, e eu só quero sublinhar isso porque eu havia mencionado, em termos de fator contribuinte, a questão do funcionamento da família na comunidade, bem como a história de abuso físico ou sexual. E acho que nós, da área da saúde mental, que trabalhamos com nossos pacientes, isso é algo que é importante, obviamente, sempre prestar atenção. Mas parece ser um fator importante ao se considerar as tentativas de suicídio da adolescente latina. Novamente, como mencionei antes, não houve suicídio consumado entre participantes do programa e tivemos mais de 300 participantes desde 2008. É claro que nossa pesquisa tem limitações, o que significa que não há grupo de comparação, o resultado do grupo de controle não está pronto, ainda está em processo na segunda fase. A coleta de dados é apenas durante a participação das meninas no programa
E, claro, no grupo de controle é a mesma coisa, ou seja, somente enquanto elas estão na clínica de saúde mental, nos grupos de controle. Então, basicamente, neste programa, não podemos medir de uma maneira longitudinal, se isso é evidência de um progresso sustentado por anos ou meses. Não sabemos se elas estão mantendo as melhoras depois que elas deixam o programa. E os locais atuais são em áreas urbanas, como mencionei antes, da cidade de Nova York, no Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens. Então, a questão é o mesmo fenômeno nas áreas rurais, onde a adolescente latina com risco de suicídio mora, em comparação com as das áreas urbanas? E agora que estou falando um pouco sobre os diferentes locais que são o Bronx, Brooklyn, Manhattan, acho importante reconhecer que existe uma fronteira na cidade de Nova York que fica em Staten Island, que você viu nos primeiros slides que apresentei, que tem uma alta evidência de adolescentes latinas naquele bairro que estão passando por problemas com suicídio, se sentindo deprimidas, em outras palavras, elas estão pensando seriamente em completar o suicídio e em tentativas de suicídio. Naquela região, ainda não temos um escritório ou um centro, e isso realmente me leva ao ponto. Por que não temos um centro na fronteira de Manhattan e Nova York que realmente mostra necessidade das comunidades latinas lá? A realidade é que, para abrir um centro, temos que ter financiamento, é claro. E a Secretaria Estadual de Saúde Mental visitou o programa no início, no Bronx, quando tínhamos o primeiro programa, o primeiro centro, e disseram que foi realmente uma excelente ideia, que eles viram quantas garotas estavam vindo, mas eles disseram: desculpe, Rosa, mas este não é um programa baseado em evidências. Então, nunca recebemos nenhum financiamento do Estado. Então, nós precisávamos ser criativos e obter esses fundos. Por exemplo, deixe-me contar a história de como abrimos o centro do Brooklyn. Eu estava em uma reunião com a deputada Velázquez e ela disse: Rosa, você tem muita coragem. Como você pode ter aberto um centro no Bronx e não abrir um centro no Brooklyn? E eu disse: congressista, há uma necessidade do Brooklyn, mas eu não tenho dinheiro. Você tem o dinheiro? E ela me apoiou muito e, de fato, fomos financiados no Brooklyn pela congressista Velázquez em 2019. E fomos capazes de abrir o centro do Queens, porque um membro do conselho nos perguntou como é que nós estávamos no Queens, quando havia tantas evidências de que precisávamos estar no Queens para as adolescentes latinas. E, novamente, eu disse a eles: bem, não temos dinheiro para abrir. E eles nos disseram: vamos conseguir financiamento para você, e abrimos, então, o do Queens em 2019. E a mesma história vale para Manhattan. Temos um distinto senador no Senado estadual, o senador Luiz Sepúlveda, que, lamentavelmente, perdeu sua mãe para o suicídio quando ele tinha 10 anos de idade. E o senador disse: como você pode estar fora de Manhattan? Rosa, olha a necessidade lá. E eu disse ao senador: não tenho dinheiro. Então, ele conseguiu convencer o prefeito da cidade de Nova York que realmente precisávamos abrir um centro em Manhattan. E então, conseguimos o financiamento para Manhattan. E eu não tenho como dizer que poderíamos ir para as áreas urbanas se houver necessidade. Responderemos contanto que tenhamos financiamento. Portanto, no restante da minha apresentação, eu gostaria de falar com vocês sobre a Covid-19. A cidade de Nova York teve o pior do pico e a epidemia foi no início de março, abril e maio. E realmente tínhamos desafios aqui, o número de residentes da cidade que foram infectados e a situação avassaladora dos hospitais que não tinham camas, e depois os desafios da comunidade latina. Então, basicamente, a partir de 16 de março, me recusei literalmente a fechar totalmente o centro. Não pude porque tenho 17 locais onde tenho programas de habitação e fomos identificados pelo governador e pelo Estado como uma agência essencial.
e eu não tinha a intenção de fechar a vida é preciosa. Então, o que fizemos foi fazer conferências remotas, como estamos fazendo hoje, usando a tecnologia para continuar prestando serviços pelo Zoom para as adolescentes latinas e suas famílias. Foi um grande desafio conseguir que todos tenham computador, iPads ou telefones, mas conseguimos, através da Diretoria de Educação, garantir que as meninas que estavam em casa, frequentando a escola, recebessem seus equipamentos e que as mães pudessem usá-los também. Então, de março até hoje, realizamos mais de 1.500 sessões de gerenciamento de casos com as adolescentes e suas famílias. Já fizemos 39 grupos de musicoterapia, e por falar nisso, eu realmente não falei um pouco sobre a musicoterapia. Este é um tipo de intervenção para latinas que tem sido muito eficaz. E vamos todos nos lembrar que se é o mariachis, ou salsa, ou merengue, que todos nós viemos de diferentes origens latinas e hispânicas e amamos a nossa música, e a música tem um significado em nossa cultura. Não está relacionado à raça, lembre-se de que está relacionado à etnia, à cultura e ao grupo certo. Então, temos sido capazes de fornecer grupos de musicoterapia por mais de 4 ou 5 anos. E, na verdade, temos um evento de arrecadação de fundos, exceto este ano, é claro, que nós não podíamos ter. E é um café da manhã, e as meninas escrevem as músicas que vão apresentar no café da manhã através do grupo de musicoterapia, que é essa intervenção muito eficaz. E também temos uma intervenção muito eficaz com a arte-terapia, inclusive remotamente. E, na verdade, estamos começando a pensar em fazer como uma exibição de obras de arte que as meninas fizeram durante o tempo da Covid. Referimos muitas das famílias a programas de arrecadação de alimentos através da Federação Hispânica. Conseguimos 300 cartões presente para famílias, porque basicamente essa era uma das maiores necessidades. Oferecemos faculdade e se tornarem oferecemos 103 aulas de reforço e preparação para o SAT, porque acreditamos que nossas meninas precisam ir para a faculdade e se tornarem as Rosa Dils de amanhã, as Docas de amanhã e todos vocês participantes. Não podemos deixar nossas meninas morrerem. Elas precisam desempenhar um papel significativo nesse estágio do Latinx no futuro. E isso é interessante porque este é um programa dirigido pela comunidade e perguntamos aos pais, estamos trabalhando com você. Temos serviços de gerenciamento de casos. Estamos oferecendo aulas de inglês para os pais. E perguntamos, por que você quer fazer isso? E eles disseram, para conseguir empregos melhores, precisamos aprender inglês. E também nos disseram que realmente precisam aprender inglês para poder ir às clínicas de saúde mental e não ter que usar um intérprete para isso. Então, estamos tentando atender às suas necessidades. Isso é apenas para você saber qual foi o impacto da Covid, não apenas nas famílias das participantes do A Vida é Preciosa, mas isso é apenas um pouco do que está acontecendo na comunidade Latinx na cidade de Nova York por causa da Covid. Mais de 90% dos pais do programa A Vida é Preciosa perderam o emprego ou tiveram redução de horas. 69% das famílias são indocumentadas e não podem pedir seguro-desemprego nem obter o cheque estímulo. Então, não houve renda para esta família e 100% de todas as famílias vivenciam em insegurança alimentar. Por isso, tentamos o máximo que pudemos como conseguir programas onde eles possam obter alimentos e também através da Federação Hispânica para conseguir algum dinheiro para comida. É triste dizer que 10 famílias sofreram a perda de avós, tias, tios,
amigos, devido à Covid, e uma das meninas perdeu o pai. Muitas famílias estão lidando com perdas, luto, ansiedade, isolamento social e depressão. Eles estão realmente apavorados de não terem dinheiro para pagar o aluguel e serem jogados na rua e ficarem desabrigados e com medo de não poderem pagar a conexão da internet e isso interferir nas suas sessões de terapia de saúde mental que estão recebendo online. A pandemia exigiu que repensássemos os serviços. O grupo de pais presencial mensal foi alterado para uma ligação semanal e aumentamos o número de sessões de gerenciamento de casos com dependentes e, a propósito, isso resultou em uma participação muito maior dos pais e temos 30 por ligação ou até mais, e uma maior disposição para discutir questões familiares e aprendemos neste grupo de pais que, por exemplo, os pais nos dizem o quanto estão preocupados porque durante esse período as clínicas de saúde mental não os contactaram. Eles não acham que os psicoterapeutas estão os envolvendo no tratamento de suas filhas. Eles não sabem realmente quais são os efeitos colaterais dos medicamentos. Então, essa maior participação dos pais nos deram uma visão ainda mais ampla sobre as discrepâncias e a falta de competência cultural entre os provedores de saúde mental em clínicas na cidade de Nova York. E enquanto conversávamos, vimos nas últimas semanas um aumento de casos na cidade de Nova York. E isso é problemático, porque estamos todos com muito medo de que a segunda onda esteja de volta. E embora as escolas tenham sido abertas e haja uma escolha dos pais para as meninas e para mantê-las indo remotamente à escola, ou que elas possam ir 2 dias por semana, talvez, para a escola fisicamente, mas eles estão muito preocupados e nós estamos muito preocupados também, porque não sentimos que essas meninas estão realmente recebendo a educação de que precisam. Esses 3 artigos que publicamos sobre o trabalho que temos feito no programa A Vida é Preciosa, talvez possa dar a vocês um pouco mais de informação do que eu pude oferecer durante este tempo com vocês. Perguntas? Eu só quero encerrar minhas observações dizendo que espero que existam muitas outras comunidades no país, pois o fenômeno do suicídio e comportamentos suicidas de latinas não ocorre só na cidade de Nova York. Isso está em todo o país. Muito obrigada por me receber aqui hoje. Então, passando a palavra para a Dolca, anfitriã desta conferência web. Doutora Gil, muito obrigada por essa apresentação. Parabéns a você e a sua equipe por conversar conosco sobre o A Vida Preciosa, um programa de prevenção muito abrangente e o mais importante, acho que apesar da pandemia, você continua a fornecer o A Vida Preciosa. Então, de outras maneiras, você coloca a prevenção online e tenta encontrar maneiras de fazer isso funcionar. Então, muito obrigada por ajudar as famílias latinas e por assumir a liderança nisso. Temos algumas perguntas e vamos iniciar, então, essa parte de perguntas e respostas. E a primeira pergunta é, por que o bullying é listado como um fator de risco exclusivo para as adolescentes latinas? Então, a doutora Gil responde, porque o bullying aumentou tremendamente, e eu diria que nos últimos 10 anos, isso é algo que antes não vimos, que os adolescentes latinos não viviam, o que é preocupante. O bullying, em termos de famílias, como eles reagem ao bullying e como as escolas reagem ao bullying, eu acho que isso fala sobre como as famílias abordam esse problema com os adolescentes e como lidam com isso e a quem eles recorrem para enfrentar os desafios vividos pelas meninas. Obrigada, doutora Gil. A próxima pergunta é, o que pode ajudar as famílias latinas a prevenir o suicídio antes que as crianças cheguem à adolescência? Ótima pergunta. Sempre digo que temos sempre a oportunidade de aprender mais
e que nossa comunidade, nossas famílias precisam aprender mais e que podemos nos tornar um instrumento para isso. Acho que todos nós, ou muitos de nós nessa apresentação, sabemos que falar sobre saúde mental, doença mental, está ligado a essa coisa de ser um louco ou ser uma louca, que basicamente não necessariamente quer dizer que evitamos falar sobre suicídio, porque isso significa que você não está bem da cabeça. Mentalmente você não está bem. Então, precisamos começar a trabalhar com nossas famílias desde muito cedo para ensinar que temos emoções, bem como o aspecto físico do nosso corpo, e temos sentimentos e emoções, e é aceitável, está tudo bem poder compartilhar o que é realmente problemático e está incomodando. Então, para ajudar as famílias a entender o valor da saúde emocional e ser capaz de falar com eles, ao invés de esperar quando o adolescente se sente isolado, por exemplo. Quero dizer que existem sintomas que sabemos que estão associados a ideações e pensamentos suicidas, que é a depressão, as meninas perdem o interesse, elas perdem o apetite, não conseguem dormir bem. Por isso, os pais precisam estar em sintonia com essa forma diferente de comportamentos e poderem se sentir à vontade para dizer: você sabe o que está acontecendo com você? Ou perguntá-las: você costumava sair com seus amigos, não é? E você não quer mais sair, você só quer dormir. O que está acontecendo? E assim, ajudar as nossas famílias a se sentir à vontade sobre falar sobre saúde mental. Obrigada, e acho que isso vai junto com os comentários que Mireia tem no chat, que dizem que a maioria desses fatores para o suicídio de jovens latinas é o estigma à saúde mental. Elas são a primeira geração nos Estados Unidos. E a doutora Gil comenta: não, na verdade, vemos mais do que a primeira geração nos Estados Unidos. Acho que, em termos de sociologia, pensamos que, basicamente, a primeira geração é aquela que está tendo um desafio, e não necessariamente. Então, vimos que trabalhamos com adolescentes que não são família de primeira geração ou família de segunda geração. É preciso, então, pensar o quanto os valores culturais permanecem na forma como vivemos e pensamos, mas não necessariamente pensamos que este é apenas um fenômeno que vemos nas primeiras gerações de Latinx. E agora, doutora Gil, a pergunta de $1 milhão. Outras organizações podem replicar o seu programa? Doutora Gil responde: bem, como mencionei antes, estamos muito comprometidos com este empreendimento da pesquisa, porque pensamos que esta é uma área que realmente precisamos desenvolver e adaptar programas à cultura da comunidade hispânica, às famílias, às meninas latinas. Estamos esperando para ver os resultados dos grupos de controle e esperamos ser capazes de compartilhar o trabalho que temos feito com outras comunidades. Espero que haja outras comunidades que realmente irão replicar este programa e podemos ajudá-los. Não necessariamente temos todas as respostas, mas já passamos por 12 anos de trabalho e modificando o programa, aprendendo mais, envolvendo a comunidade e assim por diante. Doca conclui, então. Agradecemos esta apresentação. Muito obrigada, doutora Gil. Gostaríamos de lhe agradecer por esta apresentação tão importante, por todo o trabalho inestimável que você faz por nossas comunidades. E a doutora Gil responde: muito obrigada por me receber aqui e a minha equipe. Estamos todos muito orgulhosos de poder contribuir para atender às necessidades de adolescentes latinas e suas famílias. Aqui estão nossas informações de contato do PTTC Nacional Hispânico e Latino. Entre em contato conosco para obter mais informações sobre nossos projetos e para solicitar treinamento e assistência técnica gratuitos. Se não formos capazes de responder a todas as suas perguntas, por favor, não hesite em entrar em contato
com a nossa apresentadora através das informações de contato fornecidas aqui. E então, aqui estão também o website do Comune Life, que vocês podem também visitar para aprender mais. Algumas informações adicionais. Alguns recursos em inglês, espanhol e português sobre prevenção ao suicídio. E então, para os que participaram da webconferência ao vivo, este é o link para a avaliação de satisfação sobre esta webconferência. E essa propaganda sobre o TTC Nacional Hispânico Latino de Saúde Mental, neste webinar, como continuação desta série, do impacto do racismo institucional e o impacto da discriminação na saúde mental de crianças e jovens latinos. Visite os sites NHL-ATTC, NHL-NHTTC para acessar as gravações das 2 primeiras sessões desta série. Mais uma vez, muito obrigada por participar desta conferência web intitulada A Vida é Preciosa, um programa de práticas comunitárias de prevenção do suicídio para adolescentes latinas. Muito obrigada e tenha um ótimo dia.